Galerinha, nós vamos resolver agora essa questão aqui da SpaceX de 2021, que nos dá uma equação polinomial de grau 3 e afirma que possui três raízes chamadas de m, n e p. A gente já sabe que, já que esse polinômio possui grau 3, ele possui três raízes, mas mais do que isso, o exercício está afirmando que m e n são raízes complexas, ou raízes imaginárias, e além disso, p é uma raiz racional. Então, nós teremos uma raiz racional, é possível de encontrar o p utilizando candidatos a raízes por meio do teorema das raízes racionais, e a partir do momento que nós encontramos uma raiz, nós podemos baixar o grau para uma de grau 2 e encontrar as outras duas raízes, que são m e n. E a partir desses valores, nós precisamos marcar a alternativa que representa o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado. Essa é uma maneira. Mas nós podemos calcular este valor também utilizando uma relação de Girard. A gente vai verificar das duas formas, mas o nosso primeiro objetivo é encontrar qual é a raiz racional, listando todos os candidatos às raízes, e a partir desses candidatos nós vamos ter que testar até encontrar uma delas. E pelo teorema das raízes racionais, nós podemos afirmar que se p é uma raiz racional deste polinômio, ele tem um formato específico de fração irredutível, em que no numerador nós temos um dos divisores do termo independente, que aqui é menos 26, e o denominador deve ser um dos divisores do coeficiente líder, que é igual a 1. Então, para nós listarmos todos os candidatos a raízes deste polinômio, nós vamos primeiramente listar os divisores destes dois números, para depois fazer a composição de numerador e denominador. Então, os divisores de 1 são mais ou menos 1, e aqui no caso do menos 26, nós podemos dividir por mais ou menos 1, por mais ou menos 2, mais ou menos 13, ou mais ou menos 26. Então, para nós listarmos todos os candidatos, nós temos que fazer uma combinação entre esses valores, de forma que esses números aqui apareçam no numerador, enquanto esses aqui apareçam no denominador. É bem importante essa ordem, senão vai dar tudo errado para a gente depois, tá? O que acontece? Nós podemos combinar o mais ou menos 1 com o mais ou menos 1, que vai me dar mais ou menos 1. Se eu pegar o 2 com o 1, fizer a divisão 2 sobre 1, nós podemos ter as raízes mais ou menos 2. Da mesma forma com o 13 e com o 26. Então, nós temos mais ou menos 13 e mais ou menos 26. Nós temos aqui 8 candidatos a raízes, nós só precisamos testar cada um deles até encontrar pelo menos um. Nós só iremos encontrar um, porque o exercício afirma que as outras duas são imaginárias. E agora que nós temos a lista de todas as possíveis raízes racionais, nós precisaríamos começar a testar uma por uma. Eu vou poupar este vídeo deste trabalho e já vou afirmar para vocês que quando vocês substituírem o x por 2, colocando 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 21 vezes 2, menos 26, o resultado dessa expressão numérica dá igual a zero, e aí eu posso falar que 2 é raiz deste polinômio, 2 é um número racional, e aí, conforme o enunciado, a única raiz racional é o p, e aí de forma que eu posso colocar que o p deve ser igual a 2. Como nós encontramos uma raiz, a gente pode afirmar que o polinômio que compõe essa equação polinomial é divisível por x menos 2, conforme o teorema de D'Alembert. Então, nós vamos efetuar uma divisão para baixar o grau de 3 para 2, e aí possivelmente encontrar as outras duas raízes complexas por meio da fórmula de Bhaskara, ou utilizar alguma outra relação para descobrir o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado, sem descobrir necessariamente o m e o n. Então, para começar, eu vou efetuar essa divisão aqui, usando o Briones-Ruffini. Vou colocar o valor de referência, que é a raiz 2, vou copiar os coeficientes, 1, menos 6, 21 e menos 26, e nesse lado aqui, à direita, nós precisamos encontrar o resto da divisão, enquanto ali no meio nós vamos obter os coeficientes do quociente. O próprio dispositivo diz para eu copiar o primeiro coeficiente, multiplicar pelo valor de referência e somar ao próximo termo. 1 vezes 2 dá 2, com menos 6 dá menos 4, menos 4 vezes 2 dá menos 8, com mais 21 dá 13, 13 vezes 2 dá 26, com menos 26 deu 0. Então, assim, de fato, é divisível, nós estamos no caminho correto aqui, e agora a gente pode descrever ou escrever qual é o quociente, que é formado por esses coeficientes, fica x ao quadrado, menos 4x, mais 13. E para encontrar as raízes m e n, basta nós resolvermos agora essa equação de grau 2, e eu vou apresentar para vocês duas maneiras. A primeira delas que eu vou resolver é utilizando Girard, porque eu sei que m e n são raízes deste polinômio, e aí eu posso afirmar para vocês que m mais n deve ser igual ao posto ao termo do meio, menos 4, que é menos 4 vai virar mais 4, e eu sei também que m vezes n igual a 13. E com esses valores aqui, nós vamos encontrar o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado. De que forma? Pegando esta equação aqui e elevando ao quadrado dos dois lados.
eu vou ficar com m mais n ao quadrado igual a 16. Então, eu levei aos dois lados. Vou abrir esse produto notável como o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a 16. E a gente sabe que m vezes n dá igual a 13. Vou ficar com 2 vezes 13, que dá 26. Vou jogar para o outro lado como menos 26. E eu fico com m ao quadrado mais n ao quadrado igual a 16 menos 26. E aí resulta em menos 10. Bom, era o que a gente precisava encontrar, dá menos 10. Outra forma de resolver essa parte a partir de agora é pegar essa raiz, essa equação de segundo grau, aplicar Bhaskara, e aí vocês vão encontrar os valores de m e n por meio da fórmula de Bhaskara. Já foi afirmado aí que este número é complexo, mas aí o número pode ser real também, que ele é complexo. Mas ok, a gente já entendeu a sutileza, dizendo que esses números são imaginários. E se vocês usarem Bhaskara, as duas raízes, deixa eu só pegar a colinha aqui que eu fiz. 2 mais 3i. 2 mais 3i e o seu conjugado, que é 2 menos 3i. Se vocês quiserem descobrir o valor de m ao quadrado mais n ao quadrado, basta pegar este valor aqui elevado ao quadrado, este aqui elevado ao quadrado e depois somar. E aí vocês vão ter que obter a mesma resposta, que é menos 10, fechando com a alternativa B.